cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre os 50 anos do golpe que instaurou o regime militar no Brasil. E depois de tanto tempo, este assunto até hoje abre brechas para uma discussão difusa que precisa de esclarecimento, principalmente quando se trata de falar, de torturas, mortes ocorridas neste período. A tomada do governo João Goulart pelos militares no dia 1º de abril de 1964 abriu uma página sangrenta na história política e social brasileira. Torturas, mortes, desaparecimentos, tudo em nome do combate ao comunismo e uma democracia que foi violentamente deturpada. Para tentar esclarecer este período obscuro e de total silêncio da população e de veículos de comunicação, criou-se a Comissão da Verdade. Os integrantes dessa comissão levantam informações diversas, inclusive de empresas que financiaram o golpe militar. Para falar da passagem destes 50 anos do golpe militar, o nosso convidado de hoje é o professor do curso de Direito, Nildo Inácio, que inclusive auxiliou aí a Comissão da Verdade. Boa noite, Inácio. Inicialmente, o que foi de fato o golpe militar instaurado em 1964? Bem, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite ao SINCEPS também, agradecer ao professor Carlos pelo convite. Antes, propriamente, de falar sobre o golpe de 64, eu sempre gosto de fazer uma ponderação no sentido de que ainda hoje muitas pessoas têm a tendência de observar o que aconteceu nesse período nebuloso da história brasileira através do binômio capitalismo-comunismo, e eu considero isso não só uma ingenuidade, senão que um erro muito grave que ofusca todas as conclusões que podem ser tiradas da história política brasileira. Então, nesse sentido, eu faço um apelo muito fervoroso de que todos que nos assistem comecem a tentar interpretar a história política recente brasileira, especialmente com relação ao golpe militar de 64, pela perspectiva do binômio democracia e autoritarismo. Porque é fundamentalmente disso que nós estamos a falar aqui hoje. Não estamos a falar dessa outra perspectiva, desse outro binômio comunismo-capitalismo, senão que estamos a falar de uma perspectiva da relação entre democracia e autoritarismo. E democracia naquele sentido mais inicial, mais simples do termo, no sentido de a deliberação das principais questões de uma sociedade através de um consenso, e não através de uma autoridade firmada pelo uso da força. Então, o que aconteceu fundamentalmente, em primeiro lugar, em 1964, foi isso. A substituição de um regime democrático, onde as principais decisões do Estado brasileiro eram tomadas através do consenso, a substituição desse regime por um regime de exceção, ou seja, baseado exclusivamente no uso da força, em um governo autoritário, o governo militar que perdurou de 1964 a 1985. Para o Brasil, esse período, que é um período em que os militares estiveram à frente, eles estiveram à frente não só por uma iniciativa dos militares em si. Houve parte civil aí da sociedade brasileira que deu condições para que esse governo assumisse a frente do governo brasileiro. Muito bem, professor. Se nós recuarmos, inclusive, um pouco mais na historiografia brasileira, nós vamos verificar que nós nunca tivemos uma tradição consolidada de democracia. Nós temos, dos 500 anos de história,
pouquíssimos espaços de democracia na cultura política brasileira. E de 1946 a 1964, nós já tivemos várias tentativas de golpe. Né? Por exemplo, a tentativa do impedimento do Café Filho, né, à presidência da República, a revolta de Jarecanga, a revolta de Aragarças, a revolta dos sargentos em 1963. Nós tivemos também uma espécie de golpe branco, que é o parlamentarismo, né, quando tem a renúncia do governo. E também, com relação especificamente ao comentário que você faz, isso é uma afirmação categórica e consensual da literatura historiográfica brasileira. Como diz a filósofa Hannah Arendt, não é possível um regime baseado exclusivamente na força, de modo que no Brasil vários setores, ressalta-se, da elite brasileira, apoiaram sim, de forma decisiva, o golpe militar que aconteceu em 64. Inclusive, muitos autores costumam chamá-lo de golpe civil-militar, porque no cenário público, quem aparecia para a população era o governo militar, mas por trás do governo militar nós tínhamos sim um conjunto muito grande de atores civis que foi fundamental para o desfecho de 1º de abril de 1964, inclusive podemos citar a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, né, diversos setores da sociedade brasileira, especialmente os setores ruralistas e o empresariado, e fundamentalmente, inclusive com um apoio bélico fortíssimo, o governo norte-americano, né, através de relações íntimas de seu representante diplomático no Brasil com a elite das forças militares brasileiras no período. Então o golpe foi sim forjado por um conjunto mais amplo e não só de militares, e sim um conjunto ligado à elite brasileira. Professor Inácio, você, né, já se debruçou aí nessa questão de falar, né, do regime militar. Não lhe parece que, de repente, está muito mal contada a história em si e isso talvez leve a população a não pensar melhor sobre esse período? Eu estou falando isso porque algumas vozes se levantam, né, hoje dizendo seria melhor que tivéssemos uma intervenção militar no Brasil. É ingenuidade das pessoas ou é desconhecimento? Bem, com relação especificamente a isso, eu tenho a sensação que, infelizmente, no Brasil nós temos uma grande massa de analfabetos políticos. Inclusive analfabetos políticos em setores que têm algum capital econômico, né, que poderiam ter acesso a uma formação política mais consolidada. Muitas pessoas hoje, inclusive, não conseguem fazer, do ponto de vista de uma teoria política, uma diferenciação básica entre social-democracia, liberalismo, socialismo, comunismo, conservadores, progressistas, reacionários. As pessoas não conseguem fazer essa leitura, de modo que hoje nós assistimos, eu pelo menos de maneira muito triste, uma ascensão de uma espécie de um neofascismo dentro da classe média brasileira, à medida em que eles passam a acusar qualquer progressão social que nós temos no nosso país de uma espécie de comunização, né? De modo que nós temos aí qualquer programa de ação afirmativa que nós temos no Brasil, né? Qualquer tipo de ações governamentais no sentido de reduzir as diversas desigualdades no Estado brasileiro, né, são taxadas por puro analfabetismo político, né, são taxadas levianamente de comunismo, e o que nós sabemos que, obviamente, não tem relação nenhuma, né, com esse tipo de perspectiva política. Eu acho que é interessante a gente dar uma... né, só para... Estamos falando aqui, né, 50 anos, né, do golpe, né, que
que nós vamos ter aí o regime militar no Brasil, mas é interessante a gente fazer uma rápida leitura de como estava o governo civil eleito democraticamente naquele momento que o governo estava na mão do presidente João Goulart, né? O governo vinha enfrentando problemas, né? Certo. Se o professor me permite, eu acho oportuno fazer uma ponderação muito significativa. É preciso que nós, de uma vez por todas, consigamos diferenciar justificação do golpe militar de motivos propriamente do golpe militar. No contexto da Guerra Fria, né, o artífice que foi utilizado por governo militar derrubar um poder democraticamente constituído foi o discurso da, aspas, comunização do Brasil. Que era o combate aos comunistas. Que era um combate aos comunistas. Quando, na verdade, nós não temos evidências algumas de que nós tínhamos uma significativa divulgação dessas doutrinas comunistas e organizações comunistas no Estado brasileiro, muito embora nós possamos aí indicar pontualmente um ou outro caso, né, desses tipos de organização. Só que, como dizia antes, esta é a justificação do golpe. As motivações do golpe, de maneira bem resumidamente, né, podem ser dadas em motivações externas, de ordem de política externas, e motivações de ordem de política interna. Então, com relação ao seu questionamento, do ponto de vista da política interna, nós tínhamos, sim, o que o professor Guilherme dos Santos chama de crise de paralisia política, né? Nós tínhamos uma grande rotatividade do primeiro escalão do governo federal, sobretudo no Ministério da Fazenda, uma grande rotatividade dos ministros da Fazenda, e da perspectiva do poder legislativo, nós tínhamos uma paralisia decisória no sentido de que as votações e publicações de lei nesse período, já de 59 a 64, houve uma maciça redução dessa atividade legislativa, inviabilizando diversas outras atividades administrativas do Estado brasileiro. Então, sim, nós tínhamos um governo que hoje, né, uma opinião mais madura e não tão apaixonada, nós podemos dizer que nós tínhamos um governo que estava imerso em uma crise política. Inácio, assim, estava imerso numa crise política, né? E eu acho que um dos problemas que se enfrentavam era tentar resolver o problema da reforma agrária. Aliás, é um tema que a gente vai abordar na volta do intervalo. Já voltamos.